Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do Liejos Tech vamos falar sobre o sistema operacional Android. Pessoal, vou trazer aqui um vídeo opinião, né? Vou trazer um vídeo comentado aqui sobre o sistema operacional Android, não é? Bom, pessoal, aproveitando o vídeo, estou utilizando meu avatar, eu dei uma repaginada no meu visual. Espero que vocês gostem do resultado aí. Eu fiz uma mudança na face. Ficou melhor do que o que estava, né? Do que o que eu estava utilizando. Espero que vocês também apreciem. Quem quiser comentar se gostou, se não gostou, o que acha, é sempre bem-vindo. A opinião de vocês, espectadores do meu canal, são sempre bem-vindas, ok? Se gosta do vídeo, se não gosta do vídeo, tô que nem o grande Alexandre Garcia, né? Deixa o seu joinha se gostou, deixa o seu não gostei, não tem problema, né? Assistiu até o final, comenta, né? Dá o like, isso é importante. Não gostou, põe aí, dá o dislike, não tem problema. Faz parte do processo, né? A gente não agrada todo mundo, mas se alguém quiser comentar aí o que achou da minha nova repaginada, fique à vontade, com carinho, tá? Nada de extrapolar, porque eu modero comentário, né, já configurei lá para alguns comentários mais ácidos serem automaticamente colocados para análise, e se vai para lá eu removo, tá? Então, bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o sistema operacional Android atualmente, mas antes eu preciso fazer alguns esclarecimentos aqui para as pessoas entenderem de fato o que é o sistema operacional Android, tá? Eu preciso fazer esses esclarecimentos porque tem alguns pontos interessantes que a gente precisa pontuar aí antes de falar propriamente o que eu tenho para falar aqui a respeito do Android atualmente, tá? Primeiramente, para quem não sabia disso até hoje, o Android é Linux, tá? O Android ele é baseado, ele tem uma estrutura, a espinha dorsal dele é Linux. Então ele é um sistema operacional Linux focado para o ambiente mobile, tá? Ele foi um Linux desenvolvido para o ambiente mobile, que a Google desenvolveu e batizou de Android, né? O mais conhecido como robozinho, né? Assim como acontece com deixa eu ver como é que eu posso explicar aqui um jeito mais fácil. Vou pegar aqui o exemplo do Ubuntu, que é Linux, né? O Ubuntu é um Linux que é desenvolvido até hoje e mantido pela Canonicals, que é a empresa, a organização por trás do desenvolvimento desse sistema operacional. O Ubuntu, com o tempo, ele acabou servindo de base para outras flavors, que traduzindo para o português é sabores, né? A gente fala dessa forma. Então, hoje, por exemplo, existem versões oficiais desenvolvidas pela Canonicals do Ubuntu que levam outro nome, tá? Que vem com outro tipo de interface do que a principal adotada pelo Ubuntu hoje, que é a Unity, né? Então, o que acontece? Como o Linux é um software de código aberto, livre, gratuito, ele permite que grupos, pessoas, entidades e até mesmo empresas peguem uma versão Linux, uma espinha dorsal de um Linux, e customize ela, crie uma versão própria, diferente, com uma interface gráfica própria, com aplicações que quem está desenvolvendo acha que seria interessante ter, muitas vezes de mais ou menos do que vem no próprio Ubuntu da Canonicals, né? E
pega, cria, coloca o nome do sistema lá e coloca isso como um sistema operacional na praça, para quem quiser baixar, quem quiser utilizar. Né? Então você tem aí hoje, você tem o projeto Wubuntu, né, o Windows Ubuntu, que é baseado no Ubuntu, que tem duas versões mais conhecidas, né, o Wubuntu 11 e o Windows Ubuntu Cinnamon, né? O primeiro usa KDE, o segundo utiliza a interface Cinnamon. Você tem uma variação aí do Ubuntu que ficou muito consolidada e muito conceituada, né, e é muito famosa hoje em dia, que é o Linux Mint. O Linux Mint, ele tem 3 variações. O Linux Mint é uma variação, é um sabor do Ubuntu, né, uma flavor do Ubuntu, desenvolvida por um grupo, uma equipe, né, que desenvolveu, pegou o Ubuntu, customizou e transformou nesse sistema que eles batizaram de Linux Mint. Então você tem aí pelo menos umas 3 versões do Linux Mint. Você tem ela com a interface Cinnamon, você tem ela com a interface XFCE, e tem uma outra agora que eu não me recordo qual que seria. Mas eu sei que ele tem essas interfaces aí, essas interfaces, vamos falar no bom português, né? Bom, pessoal, o mesmo acontece com o Android, pelo fato do Android ser Linux, tá? Só que no Android tem uma peculiaridade. Os smartphones que utilizam Android, tá? Eles meio que creditam as suas versões modificadas ao Android da Google, tá? Mas existem variações de Android, existem sabores do Android, existem flavors do Android, né? Você tem, por exemplo, as flavors mais comuns do Android. Você tem a One UI da Samsung. Para quem não sabia, pessoal, a One UI da Samsung é uma flavor do Android, tá? É um sabor do Android, uma versão do Android. É uma versão customizada pela Samsung, que traz uma interface gráfica desenvolvida pela Samsung, com sistema de customização de temas da Samsung, né, desenvolvido tudo pela Samsung. Então, a Samsung ela pegou a espinha dorsal, o Android puro, pegou a espinha dorsal e desenvolveu a sua interface gráfica e criou a sua versão de Android, que é a One UI, que ela já vem já há algum tempo sendo implementada nos aparelhos celulares e tablets da Samsung, tá? Você tem outra também que está ganhando força agora, que é o HyperOS. O HyperOS é a versão do Android, né? É uma flavor do Android, um sabor do Android da Xiaomi, né? A Xiaomi pegou o Android puro, pegou a espinha dorsal do Android e desenvolveu a própria versão dela, né? Que é o HyperOS. A Realme também tem, né? Outras fabricantes de smartphones e tablets aí a nível global, né? Fabricantes grandes trazem aí sua própria versão do Android, né? Seu sabor, sua flavor do Android. Isso é muito natural. Isso acaba dando identidade. Igual acontece com o Linux, né? Com as versões baseadas no Ubuntu da Canonicals, dá uma certa identidade para aquele projeto. Uma interface gráfica específica, né? Aplicações que já vêm pré-instaladas específicas, como acontece no Android, na One UI da Samsung, né? A Samsung tem uma gama, eu acho muito redundante, mas a Samsung tem uma gama de aplicações que proprietárias, que acabam fazendo dualidade com as aplicações do Google, né? Com os gaps do Google. Não sei por que a Samsung traz os gaps do Google. Não sei se é porque a Google faz essa determinação, não vou dizer imposição, mas essa determinação, né, para que venha com com esses gaps. Não sei se isso é fundamental para que o sistema funcione,
Mas eu sei que no caso, por exemplo, da Samsung, acaba ficando muito redundante. Você tem o Docs do Google, mas você tem os documentos da Samsung, né, que faz a mesma coisa. Então, assim, é direito de quem está desenvolvendo o software, né, a versão proprietária dele, e volta a chover aqui, graças a Deus. É direito deles colocarem as aplicações proprietárias deles, não tem nada de errado nisso. Eu só acho que, além de ocupar espaço, fica muito redundante. Podia haver uma opção de escolha, né? Bom, a gente vai utilizar dos gaps do Google, vamos deixar apenas o básico do básico e vamos colocar nossas aplicações proprietárias. Você fica com 2 aplicativos de e-mail e coisa e tal. E geralmente são integrados ao sistema, essas aplicações proprietárias, vamos dizer assim, do desenvolvedor, daquele sabor, daquela flavor do Android. Isso acaba fazendo com que, se você tente remover de forma... primeiro que você não pode remover da forma tradicional, aí você tenta usar um método mais incisivo para remover e você acaba tendo problemas aí com aquela distribuição do Android. Entretanto, pessoal, existe, tá? Assim como você tem a versão base daquele sistema ali, né? Existe a versão base do Android, que é o Android puro, que eles chamam de Android puro. A Motorola, a divisão de celulares da Motorola, quando ela deixou de pertencer de fato ao conglomerado Motorola INC, e aqui abre um tremendo de um parênteses, né, uma citação: agradeçam a Motorola porque foi ela que inventou o celular, ela que patenteou o celular no final dos anos 70. Tá? Se não fosse ela, não teríamos telefone celular hoje. Não sei. Bom, enfim. Fecha aí o parênteses da citação, né? A Motorola teve um tempo que ela andou passando os maus bocados aí, andou passando por uma reestruturação, e a própria Google, vendo como um potencial para poder ter uma marca própria, mais consolidada, com um nome forte, a Motorola já tinha um nome bem consolidado no mercado de telefones, né? Telefonia móvel e tal, de comunicação, né? Móvel. A Google acabou adquirindo a divisão de celulares da Motorola. Isso teve um ponto muito interessante, que foi o seguinte: a Motorola antes, ela estava começando a trazer alguns aparelhos com Android e aparelhos com Windows Phone. Tinha, eu acho que o Motorola Millennium, alguma coisa assim, já vinha com Windows Phone, né? Outro sistema operacional, uma versão mobile do Windows criada pela Microsoft, desenvolvido pela Microsoft, que não foi para frente, né? Ficou um tempo aí, mas não, enfim. O que acontece? Isso trouxe um fator interessante, que com a aquisição da Motorola pela Google, da divisão de celulares, os seus aparelhos ficaram focados somente no sistema operacional da Google, e tinha um diferencial em relação às outras concorrentes na época, que o Android era um Android puro, né? O Android que vinha nos smartphones da Motorola, né, era um Android puro. Isso foi muito bom, né, porque trouxe um Android mais enxuto e mostrou que o Android ele pode ser modificado de acordo com os anseios das fabricantes de celulares, né? É um sistema operacional de código aberto, né, que você pode pegar e desenvolver a sua própria versão do Android. Tanto é, pessoal, que existe o projeto XDA, né, que deu origem aí que começou lá no projeto, tem um projeto chamado Sigma OS, uma coisa assim, né, lá do fórum XDA, que tá no fórum XDA, existe um fórum, né, na verdade, não é um projeto, é um fórum, onde reúne, né, diversas custom ROMs de Android.
vocês verem que assim como você tem diversas versões de Linux Ubuntu, né, você tem diversas versões de Android, né, que são chamadas de Custom ROMs. São versões desenvolvidas para aparelhos de diversas marcas que elas fazem com que tem as suas peculiaridades, trazem aí os seus atrativos, uma interface gráfica diferenciada, diferente daquela que o fabricante daquele smartphone traz na interface dele, né? Enfim, você tem aí uma série de pontos, né, interessantes que acabam atraindo aí pessoas a utilizarem essas versões dessas custom ROM de Android, mas não deixa de ser ali um Android, uma versão, apenas uma versão de Android para aquele aparelho, né? Entretanto, pessoal, quem libera novas versões do Android base, novas versões base, tá? Não estou falando versões de One UI, de HyperOS, de Sigma, não estou falando de nada disso. Eu estou falando versões base. Quem fica responsável por liberar as versões base do Android é a Google, que é quem desenvolve o Android em si. E uma coisa que está acontecendo no meio da tecnologia, principalmente por produtores de conteúdo e quem escreve, né, quem faz vídeo e tudo, falando sobre Android em si, sobre o sistema operacional, né, sobre o Android da Google, o Android base, tem feito uma reclamação. Eu fui pesquisar para ver e há um certo fundamento nisso. Impressionante, há um certo fundamento nisso. Essas pessoas estão reclamando que desde a versão 12 do Android que não tem mudanças. Não tem mudanças significativas no Android. E eu fui dar uma analisada, fui dar uma pesquisada, fui dar uma olhada, porque essa semana, olha só, para o usuário final, usuário de um smartphone atual, final, que ainda tem suporte de atualização de sistema pela fabricante daquele aparelho, ele irá receber, se já não recebeu, a versão 15 do Android. Até o ano que vem, até o meio do ano que vem, você vai estar, se a desenvolver, a fabricante do seu smartphone está garantindo isso para você, você vai receber a versão 15 do Android. Essa é a versão atual do Android, que está sendo liberada aí na praça. Entretanto, para quem faz parte do time de desenvolvimento, para quem participa dos processos de desenvolvimento, das fases beta e coisa do tipo, sabe o que está acontecendo? A Google já está lançou essa semana a primeira beta do Android 16. E o pessoal está reclamando que não tem nada de novo. E eu fui pesquisar e faz sentido, galera. A Google não está trazendo nada de novo no Android base. Eu não sei se ela está fazendo isso para deixar a cargo das fabricantes de celulares que desenvolvam sua própria versão do Android, estarem introduzindo novidades, né? Ou o que é que pode estar acontecendo. Mas fato é que se você pegar um Android puro, tá, o Android base da versão 12, e você pegar o Android base a versão 15, você pegar o Android base, né, a beta da base 16, pelo que eu vi aqui, não tem nada de novo. Não, tem melhorias internas. Isso a gente vai sabendo que ao longo do desenvolvimento vão se tendo melhorias internas. Entretanto, pessoal, a Google não está trazendo nada de tão extraordinário assim nas versões base do Android. Agora fica a pergunta, né?
Esses produtores de conteúdo estão reclamando, não é à toa. Então fica a pergunta. Será que ela está fazendo isso para dar mais liberdade para que as fabricantes de smartphones possam elas mesmas introduzir as novidades que acharem pertinente? Ou o que será? Muito curioso isso. Porque até a versão 12 do Android, mesmo nas versões beta, você via uma mudança significativa de uma para outra, né? Você observava ali uma mudança de versão para outra, né? É interessante isso. E pelo que eu pude observar aqui, diante da queixa desses produtores de conteúdo, né? Tô bebendo uma aguinha aqui, tá, galera? Por isso que vocês ouviram o barulho da minha garrafa. Parece que é verídico que não tem muito nada de novo, assim, de tão extraordinário assim nas versões base do Android. Como eu vi um produtor de conteúdo falando, parece que é mais do mesmo, né? Apenas com correções e aprimoramentos internos, mas tudo nos faz perceber que é mais do mesmo. Interessante isso, né, galera? Pois é. Eu resolvi trazer esse vídeo para vocês porque eu achei interessante abordar sobre essa questão, né? E vou falar para vocês assim. Hoje, pessoal, sistema operacional base para dispositivo móvel, a gente praticamente só tem, assim, funcional, popularmente conhecido, a gente só tem dois, tá? É o Android, com as suas flavors, né, com seus sabores, suas variações, e o iOS, que não tem variação, tá? O iOS, além de ser mais chato para você poder customizar ele não permite porque só a Apple que fabrica iPhone, ninguém mais usa iOS, então você acaba que fica limitado ao que eles te entregam, não tem um poder de customização muito interessante, não tem nada. Eu desconheço o iOS atualmente, não sei se alguém usa iPhone aí, comenta aí se você tem launchers ou coisa do tipo igual no Android, tá? Mas hoje basicamente o que você tem no mercado disponível para o mundo mobile é somente o Android e o iOS. Obviamente que o Android, por ser um sistema operacional de código aberto, né, que a Google soube expandir ele muito bem, ela não monopolizou o sistema como um todo, permitindo aí que fabricantes diversas de eletrônicos que venham a fabricar smartphones possam estar pegando a versão do Android e modificar ela ao seu gosto, né, trazendo aí uma versão proprietária, vamos dizer assim, né, uma versão própria, com uma interface própria, aplicações próprias, enfim, como eu já falei aqui no vídeo. Isso acabou popularizando muito mais o Android do que o iOS, né? Meio que o iOS a gente pode dizer que a Apple monopolizou o sistema operacional no seu aparelho, impedindo que outras fabricantes de celular, assim como aconteceu com o Windows Phone, pudesse fabricar aparelhos aí com esse sistema operacional, né? No Windows Phone, por exemplo, nós tivemos aí outras marcas além da Nokia, que depois virou Microsoft, né, e voltou a ser Nokia agora, enfim. Mas nós tivemos, além da Nokia, a Motorola, que chegou a lançar celulares com Windows Phone. Nós tivemos a própria Blue Products, norte-americana, fundada por um brasileiro, que também chegou a lançar celulares com Windows Phone. E teve algumas outras, eu não sei se a Samsung chegou a lançar celulares com Windows Phone, não me recordo de fato. Se alguém se recordar aí, comenta embaixo aí, eu fico grato, né, pela informação. Mas tivemos aí outras fabricantes que eu acho que a própria Sony também, Sony Ericsson, né, não sei, pode ser que ela tenha tido algum modelo aí que tivesse vindo com Windows Phone, né, mas essas fabricantes de celulares aí, elas vêm com Android
E até aquelas menos conhecidas também, aquelas Xing Ling também optam por vir tudo com Android, porque não tem tanta opção facilitada. Né? O que acontece com o Android, pessoal, é que a Google fez um serviço tão bem feito na base, e por ele ser um Linux, né, ser uma base Linux, é mais fácil para uma fabricante de um celular pegar a base do Android, que está aí disponível para quem quiser customizar e fazer uma versão própria, e fazer a sua customização, a sua versão proprietária, né, a sua flavor, o seu sabor do Android, do que ela desenvolver um sistema do zero. É muito complexo desenvolver um sistema do zero e custoso também, né? Seria interessante se tivéssemos... Tentaram aí fazer um tal de... como é que chama? Tem um outro sistema operacional aí, KaiOS. Né? Tentaram fazer um KaiOS aí nos Feature Phone, permitindo que esses Feature Phone pudessem rodar... Feature Phone celulares muito simples, tá? Que pudessem rodar WhatsApp, Facebook, YouTube, Google Assistente, até mesmo Google Maps, né? Mas parece que não foi muito para frente não vingou tanto assim não. Você acha aí telefones com KaiOS, telefones muito básicos, mas já fiquei sabendo que o WhatsApp mesmo deixou de funcionar com o KaiOS, né? Então vai perdendo aí com as suas funcionalidades, pelo que a gente pode observar, pelo que eu pude observar, né, não foi um sistema que chegou para bater forte com o Google, não. Seria interessante se tivéssemos um outro sistema operacional no mesmo estilo do iOS e do Android, mas que fosse uma coisa, uma outra base, uma outra espinha dorsal, né? Seria interessante. Como tem no Linux, tá? No Linux, no mundo Linux, você tem diversas espinhas dorsais, tá? Você tem a espinha dorsal do que é o Ubuntu, você tem Red Hat, você tem Mandriva, Mandrake, sei lá, você tem um monte de outras espinhas dorsais aí, Debian, enfim, né? Você tem diversas opções aí de sistemas operacionais base, que você pode tranquilamente pegar e fazer uma customização, né, e lançar um sabor, né, uma versão daquele sistema operacional, uma flavor, né, e com os seus diferenciais lá que você acha interessante, disponibilizar para outras pessoas usarem, né? Seria legal, mas no momento a gente não tem. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? É fato de que a versão base do Android não está trazendo nada de tão extraordinário assim, tá? E uma coisa que a gente percebe é que nesse mundo de dispositivos mobile não se tem concorrência. Como bem disse um produtor de conteúdo, que agora vocês vão me desculpar aí, eu não estou me recordando aqui, do Young Rock Tech, umas coisas assim. Desculpa aí se eu falei errado, tá, galera? Eu gosto do jeito que ele é muito sincero. A coisa parece que é meio que monopólio, né? A própria Apple, ela monopoliza o iOS para ela mesma. Então, você não vai ver iOS em nenhum outro dispositivo oficialmente que não seja iPhone, né? E a Google, ela meio que ela domina o mercado porque não tem concorrência. E não sei se não há incentivo, não sei que tá aí, galera, é um negócio engraçado. O que será que acontece que não há concorrência, hein? Vocês já se pararam para perguntar? Porque teve aquele KaiOS que não fez nem cócegas, né? Ainda existe, como eu falei, tem alguns smartphones com KaiOS, alguns aparelhos, né? Não vou nem chamar aqui de smartphone. Tem alguns aparelhos celulares com KaiOS, mas é insignificante. Agora nem o WhatsApp mais não está rodando. O Windows Phone já era, né? Microsoft mesmo, ela
acabou matando seu próprio sistema. Não sei se ela viu que não dava para concorrer com a Google. Não sei o que acontece nos bastidores, né? Não vou ficar falando muito aqui, porque senão já viram, né? Eu posso estar fazendo posso estar fazendo interpretações errôneas da questão. Mas o que a gente sabe hoje é que, se tratando de mundo mobile, você tem apenas duas possibilidades. Não quer usar Android? Você tem que comprar um telefone que custa o zóio da cara, né? E usa um sistema dele, que você não vai achar em lugar nenhum outro. Agora, você não quer pagar o zóio da cara por um telefone que, com 2 contos, você pega algo equivalente, que funciona tão bem quanto, né? Você só tem no mercado de opção celulares com Android. E esse fato de que, desde a versão 12 do Android, da versão base, não há nada de significativo, e pelo visto a 16 também não está trazendo nada de significativo, então, galera, faz sentido a reclamação dos produtores de conteúdo que tratam de tecnologia e Android, viu? Faz sentido. E eu já tenho percebido que o Android praticamente deu uma... Assim, se as fabricantes de smartphone que tem suas próprias versões do Android, né, seus próprios sabores, seus flavors, não trazem nada de interessante, é mais do mesmo. É mais do mesmo. Né, o meu Motorola Edge 40, ele vai receber a versão 15 só, pelo visto, por enquanto, que a Motorola garantiu foi a 14 e a 15, a 14 já recebeu, ele veio com a 13 e vai receber a 15. Se parar para olhar, não tem muita diferença não, viu, galera, de uma para outra. Eu, particularmente, não vi nada de extraordinário em relação ao Android 13 e o Android 14. Agora parece, porque a Motorola também está utilizando... ela não está utilizando uma versão totalmente, digamos assim, base do Android, tá? Uma versão enxuta. Ela traz uma versão enxuta do Android com uma interface agora que é a Hello You, né? Que eles adotaram também a sua própria interface. Agora que parece que você no Android no Android 15 vai vir aí uma nova opção de você customizar a barra de notificações, aquela barra que você desce o dedo e aparecem as opções lá. No 15, pelo que eu vi, no Edge 50, que já vem com 15, se não me engano, ela já traz essa novidade aí, né? Mas fora isso, se você pegar um aparelho, sei lá, um 40, que não foi atualizado para o 14, acho meio difícil. Mas você pegar um Android 13 e um Android 14 é basicamente a mesma coisa. Não vi muita diferença não, né? Acredito que o 12 também é mais ou menos a mesma coisa. Não tem nada assim de tão extraordinário que justifique falar, nossa, instalei aqui a nova versão do Android e tá maravilhosa. A bem da verdade, se eles mantivessem somente atualizações de segurança, né, os patches de segurança, e deixasse, então, que as fabricantes de celulares, elas atualizassem apenas elas atualizando a sua launcher, né, a sua interface, eu acho que daria na mesma. Porque a versão base do Android, de fato, não tem nada de extraordinário, né? Bom, espero que esse vídeo tenha sido minimamente útil para vocês. Curta, comenta, compartilha, deu edição. Valeu, falou e fui! O canal do Liésio é meu entretenimento.
Entretenimento.